Olá, tudo bem com você? Olha só, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o Sermão da Montanha ou do Monte. Jesus é, pregou isso há mais de 2000 anos atrás. É uma lição de amor incondicional do nosso Mestre que aqui esteve e nos ensinou. E ele começa da seguinte forma: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao QLC Play de hoje. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre consciência espiritual. Este é o nosso tema. Fica ligado, fica ligada, que a gente já vai falar disso. Vou rodar a vinheta aqui. Bem, pobres de espírito são aquelas pessoas simples, são as pessoas amorosas, são as pessoas bondosas, que têm um ego, mas é um ego bom, não é aquele ego exacerbado que gera ganância, que eu sou o dono da verdade. São pessoas puras, são verdadeiras, são pessoas que você se sente bem perto delas. Ela está ali para ajudar o próximo. Aí eu pergunto, quem você conhece que é assim e é reconhecida como uma pessoa de muito sucesso segundo os parâmetros da nossa sociedade? Eu não conheço ninguém. Você conhece? Veja, a gente está aqui há mais de 15 mil anos reencarnando num planeta de provas e expiações, sem falar dos exilados que vieram de outros orbes, que eram de provas e expiações, aí foi para regeneração e não podia ficar lá e teve que vir para cá. Então, a gente tem uma história maluca de luxúria, de guerra, de traições. Isso vem desde os tempos longínquos lá de Lemúria e Atlântida, porque somos espíritos indébitos, porque os pobres de espíritos são massacrados. Por quê? Porque para os espertos ser simples, ter um olhar de amor, não ter ganância, não ter maldade, não querer ter esse sucesso, essa vida material maluca, custe o que custar, querer mandar nos outros, impor sua vontade, eu sou o dono da verdade. Para esses espertos, entre aspas, esse é sinal de fraqueza. Então a gente pode dizer que pelo menos há 15 mil anos estamos muito, mas muito, 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 muito longe do mínimo de ter uma consciência espiritual que nos permita vestir a túnica das bodas e ingressar no banquete que Jesus falou através das suas parábolas. Concorda? Aliás, sobre parábola, eu tenho lá o livro 33 Princípios Divinos, está aí para você na telas, e tem outros também. Se você quiser adquirir, é só entrar no site lá, Quanto à Luz Celestial, e pagar R$12,90 e você vai receber ele digital. Se você não puder pagar, seja qual for o motivo, entre em contato através do e-mail quantoaluzcelestial@gmail.com e entre em contato comigo que eu te ajudo a te dar esse livro. Só que eu quero que você leia, que você expanda a sua consciência. Bom, voltando ao assunto, então nessa jornada maluca de guerra, de perversidade, de maldade, de matança, a gente causou uma quantidade de sofrimentos inimagináveis. E Jesus também disse isso no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eles são consolados vão ser consolados por quem? Por os espíritos de luz. Porque se você está sendo massacrado, porque você está seguindo as pegadas que Jesus deu, os ensinamentos de Deus, você está correto, o problema é do outro. Tá? Então, na história recente, a gente teve um monte de guerra e a gente já começou a filmar desde a Segunda Grande Guerra. Então, a gente registrou todas as atrocidades que nós fomos capazes de fazer. É muita loucura. E ainda assim, com a prova, com o filme, tem gente que ainda nega aquilo, nega sua consciência espiritual, nega essa maldade. Então, cada um carrega dentro de si a sua consciência, e dentro dessa consciência, por sermos criaturas de Deus, a gente também tem a consciência divina lá dentro. Então, cedo ou tarde, a gente vai se arrepender e vai retornar a Ele. A doutrina espírita que a gente encontra no livro de Kardec é muito simples e diz, é muito claro, tá? A gente reencarna por quê? Porque a gente faz um monte de bobagem, a gente desencarna, a gente entende as bobagens que fez, a gente começa a se preparar
porque a gente quer reparar, a gente quer pagar as nossas notinhas promissórias. E aí a gente quer reparar nossos erros, a gente reencarna e tem toda uma programação para isso. Então por isso que tem muita coisa que a gente passa na vida. Você pode ir ao centro a pedir ajuda a quem você quiser. Não vai mudar, você precisa passar daquilo, porque aquilo é uma parte importante do teu aprendizado. Então, quando a gente olha o mundo hoje e olha para o passado, a gente sabe que todas as nações amantes da guerra, das armas, jamais conseguiram se estabelecer aqui no planeta. Elas sucumbiram. Quer ver? Cadê o Império Maia? Cadê o Império Grego Antigo? Cadê o Império Romano? Cadê o Império Otomano? Tá? Então, isso Jesus falou também no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Então, após a vinda de Jesus, ele disse que aquele Deus vingativo é um Deus Pai, um Deus amoroso. E aí, com o tempo, a gente começou a se perder novamente, e aí vinham os enviados de Jesus, aqueles espíritos de luz que vão reencarnando e continuam até hoje. Tá? E um deles foi o professor Rivail, que adotou o pseudônimo de Kardec, Allan Kardec, e aí ele codificou o Espiritismo com a ajuda do alto, que não é uma religião, é uma filosofia apoiada na ciência. Por isso que isso me interessou muito, e é por isso que eu estou aqui compartilhando o que eu estou há mais de 4 décadas estudando pra caramba, para entender e cada vez conseguir melhorar. E uma das coisas que eu não consegui entender, porque eu vim de uma família, né, católica, eu estudei em colégio marista e etc., eu não consigo entender e não entra na minha cabeça por que a gente tem que ir num local determinado, num horário determinado, passar por rituais determinados para poder falar com Deus. Ora, Jesus fala: converse com o Pai quando desejar e onde achar melhor, que Ele vai te ouvir, desde que você fale do teu coração e você tenha o merecimento de ter o que você está pedindo. Então, pedi e obterei. Então, por que a gente tem que ir na igreja, hein? Eu entendo que a gente gosta de estar junto, misturado, eu entendo que isso motiva a gente, vamos lá, vamos junto. Eu entendo isso tudo, é por isso que os cultos enchem, é por isso que não tem problema, você pode ir, eu não vejo problema nenhum. A questão para mim é o seguinte: não importa onde você vá, você pode até num centro espírita, num centro de umbanda, num centro de candomblé, numa igreja evangélica, numa igreja católica, numa igreja ortodoxa, não importa onde você vá. Tudo que falarem para você precisa passar pelo teu crivo da razão. A fé precisa ser raciocinada, senão você vai cometer bobagem, vai fazer atrocidades, vai repetir os erros que a gente já repetiu no passado. Quantas guerras a gente já fez, quantos massacres a gente já fez em nome de Deus? Faz sentido? Não faz. Na hora que você expande a tua consciência, na hora que você aumenta a tua consciência espiritual, não faz sentido. Veja, se eu chegar aqui e falar um monte de coisa linda, é como se eu pegasse um jarro de água lindo, maravilhoso, de cristal, num copo, botasse água e falar: quem beber dessa água vai para o reino dos céus. Será? Será que essa água é boa? Será que eu estou falando a verdade? Mesmo que eu esteja falando, se você não beber, não provar da água, você não vai matar a tua sede. Eu vou matar a minha porque eu vou beber, você não mata a sua. Então, a gente precisa mergulhar, a gente precisa colocar a cara a tapa, a gente precisa estudar, a gente precisa garantir conhecimento, a gente precisa tirar as nossas dúvidas e não ficar só ouvindo a dúvida dos outros. Senão você não faz a tua reforma íntima, senão você não adquire conhecimento, e quando você adquire é libertador. Mas é importante que você coloque em prática. Do contrário, você vai ser igual a tantos outros intelectuais da espiritualidade, intelectuais da lei de Deus, da Bíblia, e nada fez de bom até hoje. Jesus aqui teve, falou, explicou, ensinou, exemplificou, colocou em ação e muito mais. O mais importante não foi o que ele falou, foi a ação. Ele não deixou nada escrito, ele não mandou ninguém registrar nada. As pessoas seguiram, registraram e falaram. Quantas coisas eu acho que a gente não sabe que ele fez e se perdeu por isso. Mas, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, começa a pegar o livro dos espíritos, começa a estudar, se você achar pesado, leia os livros de Chico Xavier. São, sei lá, 80 anos de
psicografia dele, de livros maravilhosos, tem romance, tem livro de estudo, tem tudo. É um baita do mestrado. Mas quando você pega a doutrina espírita, a primeira coisa que você vê no livro dos Espíritos, que Kardec pergunta é: o que é Deus? Não é quem é o que é. Porque a gente não consegue entender. E os Espíritos respondem: Deus é a causa primária de todas as coisas, o Criador de tudo. Mas na verdade a gente não entende bem o que é isso. A gente não consegue entender, a gente está muito distante desse entendimento. A única coisa que eu digo é: quando você olha ao redor, você olha a natureza, o mar, os pássaros, o universo, o cometa, o planeta, as estrelas. Cara, alguém criou isso. Porque quando você olha para a mesa, você sabe que alguém criou. Quando você olha para o teu computador, para o teu celular, você sabe que quem criou isso. Quem fez foi um engenheiro, é de uma marca, de uma fábrica. Então a gente consegue, por associação, entender. Mas entenda, Deus está na tua consciência. Por que ele está na tua consciência? Porque Deus criou os espíritos simples, ignorantes, pobres de espírito, que é o que Jesus quis falar no Sermão da Montanha. Então, você começa a herdar tudo isso porque você foi criado. Quando Deus cria, porque Ele cria, eu não sei, mas você vai seguindo na tua jornada espiritual, em várias moradas, seguindo as leis divinas e assim sucessivamente. Só que você vai tropeçar. Uns espíritos vão evoluir na sua jornada mais rápida, os outros vão evoluir menos. Alguns vão ficar parados, vão demorar mais tempos, aí depois engrenam. Então, é como se você morasse, nascesse na tua cidade, aí você vai conhecer outras cidades em volta, outros estados, outros países na tua jornada. Então, na casa do meu pai há muitas moradas. Você pode fazer associação que cada cidade que você conhece são orbes diferentes, cada estado são galáxias diferentes. E cada país são universos que a gente vive no multiverso, é outra história. Não é muito que o pessoal fala, não. Aliás, eu escuto cada bobagem, cada imbecilidade que eu vou te falar, cara, é de doer. Sabe? O pouco cabelo que eu tenho chega até a arrepiar de tanta besteira que eu escuto aí. Mas todos começam assim. Então quer dizer que Jesus também começou assim? Sim, começou, com certeza. Foi um espírito criado simples e ignorante. Mas tem tanto tempo, que a gente não tem nem noção. O sistema solar dele nem existe mais, não sei nem se foi nessa galáxia. O fato é que ele tem muita luz, ele governa tudo. Vocês não têm noção da quantidade de luz que Jesus tem. Então, de reencarnação em reencarnação, a gente vai evoluindo, vai seguindo em frente. Mas como eu falei, às vezes você estaciona, você não vai andar para trás, você vai ficar parado, estacionado até o tempo que você entende e vai se arrepender. Por exemplo, você pega o romance de Chico Xavier, há 2000 anos atrás, tinha um senador romano chamado Públio. Ele tinha uma esposa Lívia, ele amava aquela esposa era o sol dele, ele amava ela demais. Só que Lívia conheceu, através da sua escrava, conheceu Jesus, e aí foi seguindo Jesus, e aí ele foi crucificado, e aí ela começava a seguir para ouvir os sermões que os apóstolos falavam e contavam a história dele. Estava muito recente. Numa dessa, Pedro estava falando numa caverna, acho que era Pedro. Eu estou tentando puxar da cabeça aqui. Aí Lívia foi lá para ouvir, e Públio não sabia de nada. Para ele, Roma é Roma, eu sou um senador romano. Jesus era um subversivo, era um maluco. E aí os soldados romanos iam lá, prendiam essas pessoas para levar aos leões, porque ser cristão era sentença de morte. E aí, quando os soldados chegaram lá, Lívia estava lá e falou: ih, ferrou. Era para salvar a vida da escrava. Ela pegou, trocou de roupa e ela foi levada aos leões. Por quê? Porque os soldados, quando eles prendiam as pessoas, ele olhava: quem tem joia, quem tem uma roupinha assim, quem é meio assado e tal, não vou botar a mão, que pode ser uma pessoa influente, e aí me ferra, eu sou um soldado apenas cumprindo ordens, e aí eles tomavam esse cuidado. E imagina o que Públio não sentiu ao saber que Lívia foi presa e vai ser aos leões. Ele odiou Jesus com todas as suas forças. E isso levou para o plano espiritual, porque ele era o amor da vida. Só que a Lívia, ela morreu por Jesus e ainda ajudou a sua escrava.
e ela ficou num patamar muito acima dele no plano espiritual. E Públio, né, que, se não me engano, a história de Emmanuel, demorou muito, mas muito tempo para poder ficar perto da Lívia, porque ela tinha muito mais luz do que ele. E assim a gente vai adquirindo a nossa consciência espiritual, a gente vai ascendendo. Então, vocês precisam entender, de uma vez por todas, que nós não somos seres humanos que estamos aqui na Terra para ter experienciazinhas espirituais. Não, nós somos espíritos eternos que viemos e reencarnamos na Terra como qualquer outro orbe para ter experiências humanas, porque essa experiência humana da carne é que vai fazer a gente evoluir, a gente precisa dela porque a gente não consegue entender. É uma lei divina, e quem sou eu para questionar? Ela é perfeita, né? É só você esclarecer e entender. Então a gente vai reencarnando, reencarnando, até o ponto que a gente não precisa mais de experiência nessa matéria densa. A gente vai começar a reencarnar em planetas mais sutis. E a Terra está virando um planeta de regeneração. Então, se você não estiver na frequência dela, você não vai poder estar aqui. Você está repetindo de ano há mais de 15 mil anos, e olhe lá, se não for mais do que isso, cometendo sempre os mesmos atos, as mesmas atrocidades. Mas os nossos irmãos de luz nos ajudam. Então eles trouxeram o Espiritismo para aumentar a nossa consciência espiritual. De tempos em tempos a gente vai recebendo essa ajuda. A gente chegou ao ponto até de evoluir tanto nisso que a gente inaugurou centros espíritas, centros de umbandas, centros de candomblé, de tudo quanto é jeito. E a gente começou a formar médiuns, estudar, e quantos médiuns maravilhosos, palestrantes, passaram então nos ensinando metodologia, nos ensinando às crianças, aos jovens, e nos ensinando o passe. Passe é uma coisa maravilhosa. Sendo uma casa espírita, que pensam, que maravilha que é tomar um passe. Alinha teu chakra, limpa a tua energia, a tua aura, nos ajuda a manter equilibrados nessa maluquice. Mas será que só isso resolve? Será que só eu ir lá tomar passe toda semana está resolvido? Minha vida está pronta? Claro que não, você precisa fazer a tua reforma íntima. E como é que eu faço minha reforma íntima? Óbvio, você precisa expandir a tua consciência, aumentar a tua consciência espiritual. E como é que isso acontece? Estudando o Livro dos Espíritos, estudando as obras de Chico Xavier, fazendo os cursos nos centros espíritas, mas, acima de tudo, você precisa colocar em prática, praticar o bem, praticar o amor. Veja, você vai trabalhar todo dia e volta, você não toma banho para limpar a sujeira que agarrou na rua? Só tomar banho resolve o teu problema? Não, você precisa trabalhar, você precisa pôr em prática, senão você não paga teu boleto. Então, não adianta só você tomar passe, porque só tomar passe você não vai pagar teu boleto. Você precisa colocar em prática, e na hora que a gente faz isso tudo, alinha isso tudo, a gente aumenta a nossa consciência espiritual, a gente coloca tudo em ação, aí sim as coisas se resolvem, aí sim as coisas acontecem para você. Tá? Então, eu queria lembrar você que ter consciência significa que a gente precisa seguir alguns princípios. Então, eu ajudo a vocês da forma que eu posso. Eu até coloquei algumas coisas no short, o que eu posso te ajudar, etc. Então, fique à vontade para tirar dúvida, para perguntar aqui no Gmail. E antes de eu parar, antes de eu desligar, deixa eu te pedir uma coisa, vou te pedir um favorzinho. Ajude o grupo Anjo Azul. Eu ajudo, sei lá, há mais de 10 anos. Ele é um grupo que pega as crianças que precisam de um abrigo, porque não tem aonde ficar quando chegam em São Paulo, para ajudar na cura do câncer, porque a família não tem onde ficar, não tem onde dormir, e eles abrigam. É uma obra linda, maravilhosa, e eles precisam da tua ajuda. Então entra lá em contato, vê como é que pode ajudar, o que você pode auxiliar, o que você pode doar, combinado? Eu vou deixar o vídeo aqui para você entender melhor. É isso aí, até a próxima, muita paz, fique com Deus. Tchau. Todos os dias, dezenas de crianças deixam suas casas, suas cidades e suas rotinas para enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar, o câncer. Em meio a esse momento difícil, um anjo aparece no caminho dessas famílias, o Grupo Anjo Azul. Somos uma casa de apoio que acolhe crianças de todo o Brasil em tratamento de saúde, especialmente o câncer. Nosso trabalho começou com o desejo de fazer a diferença e hoje somos uma rede de solidariedade que oferece mais que hospedagem. Oferecemos amor, cuidado e dignidade
solidariedade. Nossa casa funciona 100% por meio de doações. Acolhemos hoje 14 famílias oferecendo hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, apoio psicológico e, acima de tudo, um lar temporário onde as crianças e suas famílias se sentem seguras e amparadas. Cada detalhe é pensado com carinho, desde os quartos até os brinquedos, as refeições, os voluntários e o acolhimento diário. Tudo o que fazemos é possível graças à solidariedade de cada um que nos ajuda a transformar vidas. Na Casa Anjo Azul, a esperança ganha vida. Com você ao nosso lado, podemos continuar transformando medo em coragem e solidão em amor. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa corrente. Juntos somos mais fortes.